Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos lá para mais uma semana de aula. Segunda-feira, todo mundo disposto, todo mundo animado. Vamos começar? Hoje o gênero é reportagem. Aleluia, é um gênero diferente. É um gênero que você já conhece, acho que já conhece a grande maioria daqueles que a gente está estudando. Então a gente vai rever aqui algumas características, mas principalmente as habilidades da semana, tá bom? Vamos lá. Primeiro projeto de influência, texto novo, Carnaval Tranquilo em Fortaleza. Primeiro dia, leitura silenciosa do texto. Vou fazer aqui a leitura para que vocês entendam como deve ser feita a leitura do texto, tá bom? Carnaval Tranquilo em Fortaleza. A polícia de Fortaleza não teve muito trabalho no carnaval deste ano. Apenas 23 pessoas foram presas. Foram presas muito menos pessoas do que nos carnavais dos últimos anos. A maior parte das prisões foi feita no baile de domingo, na praia. 12 pessoas foram presas nesse dia. A maior parte das pessoas foi presa porque estava com drogas. Um rapaz, funcionário de um hospital público, provocou confusão com várias pessoas. Ele estava dando em cima de minha mulher, por pouco não bato nele, disse um professor. O professor chamou a polícia para prender o homem. Tirando casos como o desse rapaz, as pessoas se comportaram bem neste carnaval, disse o comandante da polícia. A campanha que fizemos contra a violência neste ano foi um sucesso. Texto de Bernardo Esteves. Partindo agora para a nossa aula propriamente dita, o gênero é reportagem, né? Um gênero jornalístico, o tipo de texto que é informativo. E, além de rever aqui algumas características dele, a gente vai observar essas duas habilidades. A localização de informações explícitas do texto, aquelas informações que a gente percebe, nota com clareza, de forma direta dentro do texto, e as relações de causa e consequência entre as partes do texto. Primeiro, para a gente refrescar a memória, né? Quais são as características desse gênero? Texto em primeira pessoa. Bem, pessoal, em primeira e terceira pessoa. A reportagem é um texto jornalístico, é um texto informativo. Normalmente a reportagem ela já deixa transparecer um pouco mais a opinião de quem escreve. Então por isso é possível que a gente encontre reportagens em primeira pessoa, mas também é bastante utilizada a terceira pessoa, um texto mais impessoal. Vocês lembram, né? A notícia ele é um texto que, em teoria, não permite a manifestação da opinião. Mas no caso da reportagem, não. A reportagem ela pode ter sim um indicativo, ou pelo menos um caminho de opinião. E é por isso que alguns textos podem ser escritos em primeira pessoa. Presença de títulos, títulos e subtítulos, né? Ficou faltando aqui. As reportagens sempre apresentam um título chamativo que antecipa um pouco o assunto que vai ser tratado no texto, mas principalmente ele quer chamar a atenção do leitor para que faça a leitura daquele texto. O subtítulo ele já traz alguma informação mais detalhada, também nessa tentativa de instigar, né, de fazer com que a gente se interesse pela leitura do texto. Temas sociais, políticos e econômicos. O tema da reportagem pode ser qualquer um. Procurando reportagens para colocar aqui na aula de vocês, encontrei temas dos mais variados, desde arqueologia até formação, até biologia, ciências, né, formação de nuvens aí no Cerrado, enfim. Os temas são os mais variados que vocês possam imaginar. A linguagem deve ser simples, clara e dinâmica. É um texto que deve ser de acesso a todos, de fácil acesso a todas as pessoas. Por isso a necessidade de uma linguagem simples, clara e dinâmica, direto ao ponto. Discurso direto e indireto. Bem, isso aqui significa que a reportagem vai trazer tanto a fala direta de quem escreve seu texto e também o relato de pessoas que são entrevistadas, como a reprodução da fala dessas pessoas por parte do autor do seu texto, tá certo? Então, o discurso direto, quando a gente tiver falas, entrevistas de alguém, né, que possam contribuir para o texto, isso a gente vai ver lá no nosso texto, ou indireto é quando o autor do texto assume a fala dessa pessoa e escreve por ela dentro do texto. Objetividade e subjetividade. Objetividade em relação ao fato de ser um texto informativo, um texto jornalístico. Então, ele tem que ser objetivo para se passar a informação. Mas a subjetividade, por conta daquele traço de opinião que eu falei para vocês. É um texto jornalístico em que é permitido um pouco mais da opinião do autor ser exposta, né? Transparecer dentro do texto. Por isso, ele mistura a objetividade e a subjetividade. Linguagem formal.
Apesar da linguagem ser simples, tem que ser uma linguagem dentro da norma, que obedeça todas aquelas normas, as regras da gramática, da ortografia e tudo mais, e textos assinados pelo autor. A reportagem sempre tem um jornalista que assina o seu texto. Então, de forma geral, essas são as características da reportagem. Todos vocês já sabem, todos vocês já conhecem, mas não custa nada a gente refrescar a memória, não é mesmo? Bem, então esse aqui foi o trecho da reportagem que eu trouxe para vocês, né? A gente passou agora há pouco pela Semana da Independência, então eu trouxe esse texto que eu tirei. Esqueci de botar a fonte aqui, eu tirei do site da BBC. Eu vou depois postar para vocês o link para que vocês leiam a matéria na íntegra, muito interessante, por sinal. Dia da Independência do Brasil, a mulher que assinou separação de Portugal e foi a primeira a governar o país. Texto da jornalista Laís Modelli. Aqui no canto direito, a data em que o texto foi publicado, 7 de setembro de 2020. Então vamos a ele. A independência do Brasil em relação a Portugal foi firmada em 1822 e, como o momento histórico ocorreu durante a regência da imperatriz Maria Leopoldina, ela se tornou a primeira mulher a governar o Brasil, ocupando o cargo interinamente por alguns dias. Interinamente quer dizer que foi de forma temporária. Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo-Lorena nasceu em Viena, na Áustria, em 22 de janeiro de 1797 e integrava uma das famílias mais poderosas da Europa no século XVIII, os Habsburgo. Terceira filha de Francisco I, imperador da Áustria, a princesa embarcou ao Brasil há 200 anos e mudou os rumos do nosso país. Aos 20 anos, em maio de 1817, Leopoldina se casou à distância e por procuração com um homem que nunca havia visto, o príncipe português Pedro de Bragança, futuro Dom Pedro I, como forma de firmar uma aliança diplomática entre Portugal e Áustria. Para consumar a união, Leopoldina embarcou em uma viagem de navio de 6 meses de duração rumo a um continente que o mundo pouco conhecia, a América. Na tripulação, trouxe pintores, cientistas e botânicos europeus, conhecida como Missão Científica Austríaca, para catalogarem a fauna e flora brasileiras. Leopoldina foi muito bem preparada para governar e aceitou de bom grado cruzar o oceano e deixar para trás tudo o que conhecia para obedecer e agradar ao pai e à sua nação, cumprindo o papel que era esperado dela como princesa, afirma a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ e especialista em Educação de Mulheres Nobres. Aqui é só um trecho da reportagem, tá, pessoal? Só para chamar a atenção. Aqui nós temos o título, Dia da Independência, a mulher que assinou a separação de Portugal foi a primeira a governar o país. Então aqui a gente já tem uma indicação do conteúdo que a gente vai ter dentro do texto. A linguagem, deu para perceber que é simples. Talvez uma palavra ou outra, como interina ou regência, talvez vocês não conheçam, mas o próprio contexto do texto permite que a gente entenda aquilo que está sendo mencionado. Sobre a linguagem direta ou indireta, o discurso direto ou indireto. Olha aqui como tem a fala de uma especialista na área, né, Maria Celi Chaves Vasconcelos. A sua fala foi reproduzida entre aspas para mostrar que não é do autor, mas sim desta professora que foi entrevistada. Então aqui é discurso direto. A fala dela foi reproduzida de forma direta e não reproduzida por meio das palavras do autor do texto. Então aquelas características, todas elas podem ser observadas aqui nesse trecho. Mas em relação às habilidades que a gente vai estudar essa semana, o que é que a gente pode perceber e localizar aqui nesse texto? Informações explícitas, são muitas. Eu trouxe aqui só algumas para que a gente entenda como funciona esse tipo de habilidade, né? O que a gente quer com esse tipo de habilidade. As informações explícitas são aquelas que a gente vê de forma clara dentro do texto. A independência do Brasil foi firmada em 1822. Essa informação que todos nós sabemos. E, além disso, está lá no início do texto, de forma bem clara, de forma bem direta. Por isso, é uma informação explícita. Dona Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil. É essa informação que o texto traz. O fato dela estar como governadora regente do Brasil naquele momento, transforma a Leopoldina na primeira mulher a governar o Brasil. Dona Leopoldina fazia parte de uma das famílias mais poderosas da Europa no século XVIII, os Habsburgo. Essa é uma informação direta do texto também. O texto fala claramente sobre isso, que a família da qual ela fazia parte, a família austríaca, era uma das mais importantes da Europa. Na tripulação, trouxe pintores, cientistas e botânicos europeus para catalogarem a fauna e a flora brasileiras. Essa ação ficou conhecida como Missão Científica Austríaca. Também uma informação explícita do texto. Lá eles falam diretamente, o texto fala diretamente que Dona Leopoldina trouxe com ela
esse grupo de pessoas, né, que vieram para catalogar, para desenhar, para fazer imagens, para fazer análise da fauna e da flora do Brasil. E que essa missão ficou conhecida como Missão Científica Austríaca. Tudo isso em informação explícita. Por que explícita? Porque está de forma clara, de forma direta dentro do texto. Relações de causa e consequência. A gente já estudou bastante isso aqui também, né? O que é que nós temos? Alguma informação do texto, alguma parte do texto vai te apresentar uma causa e depois uma consequência relacionada diretamente a esta causa. Localizei uma aqui para que a gente entenda como funciona. Causa: a independência do Brasil ocorreu durante o período de regência da Imperatriz Maria Leopoldina. Esta é a causa. E o que isso gerou como consequência? Qual foi a consequência disso? Maria Leopoldina se tornou a primeira mulher a governar o Brasil. Então nós temos a causa. O fato da independência ocorrer no período em que Dona Leopoldina estava governando o Brasil. Ela estava regendo o Brasil. O que é que isso gerou como consequência? Ela assim se tornou a primeira mulher a governar o Brasil. Fato interessante, né? Confesso que eu desconheci esse fato. Acabei sabendo disso por meio dessa reportagem. Tá vendo aí como a gente sempre tem algo a aprender? Pois bem, pessoal. Como essas habilidades a gente já estudou bastante, já vamos partir para a nossa sugestão de atividade. Vocês vão responder a atividade que eu vou enviar lá no Mob Educa e no grupo do 8º ano também. Lembrando, preferência para o Mob Educa. Quem puder responder pelo Mob, responda por lá, por favor. Quem não puder, aí manda pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Acabou por hoje. Não esqueça de ficar em casa, de se proteger e de ler um bom livro, tá certo? Então, até a próxima aula na quinta-feira de manhã. Um grande abraço a todos, pessoal. Até. Detalhe, não deixem de assistir as aulas da TV, tá bom? É muito importante e os nossos conteúdos são sempre relacionados com os conteúdos da TV. Beleza? Forte abraço a todos. Até.